Fala galera, beleza? Professor Bruno na área, com mais uma aula de HTML. E nessa aula nós vamos começar a entender JavaScript. Vamos ver alguns comandos, algumas referências básicas aqui de JavaScript nesse módulo de HTML, para a gente não ficar tão refém da linguagem, né? Para a gente ter pelo menos um entendimento aí de algumas funcionalidades básicas aí de JavaScript, para quando a gente pegar um código, né, JavaScript mais complexo, a gente poder entender alguma coisa desse código, conseguir fazer algumas modificações e por aí vai. Então esse é o objetivo da gente trabalhar com JavaScript aqui no módulo de HTML, tá? Nas duas aulas passadas nós trabalhamos com formulários, né? Nós montamos o formulário, formatamos o formulário com CSS. Depois dessas aulas de JavaScript, nós vamos ver um PHP, um script em PHP, para a gente poder colocar aquele formulário para trabalhar. Onde nós vamos aprender a inserir algum registro dentro do banco de dados e ler o registro dentro do banco de dados. Para a gente também entender um básico, aí, um pouquinho de PHP, pelo menos essa rotina aí essa rotina basicona aí de banco de dados, tá bom? Então eu já iniciei um documento aqui com o código básico, tá? Já digitei o código básico aqui, o título do documento aqui é JavaScript aula 1, tá certo? E eu vou salvar esse arquivo aqui na pasta, já criei uma pastinha JavaScript aqui, e o nome dele vai ser JS aula 1.html. Então, salvando esse arquivo e já abrindo aqui de uma vez, joia, está aberto aqui no Google Chrome, para a gente poder ver o que nós estamos fazendo. Bom, então vamos lá, vamos começar com o JavaScript, essa linguagem dinâmica e diferente do HTML, que é uma linguagem estática. Então agora a gente consegue colocar algum tipo de comunicação, por exemplo, do browser, da página, né, com o usuário. Eu consigo coletar dados do usuário, tá? Eu consigo interagir com o usuário usando essa linguagem JavaScript, tá certo? Bom, nós podemos colocar o JavaScript dentro aqui do body, no elemento que eu quero executar o código. Eu posso colocar em um arquivo separado, .js, ou nós podemos colocar aqui dentro do head. É mais ou menos igual o CSS, né? Onde eu tenho o inline, o incorporado e o externo, certo? Então, vou fazer ele incorporado a essa página. Aqui dentro do head, eu vou abrir a tag script com o parâmetro language e especificar qual linguagem eu estou trabalhando aqui com essa tag script. Lembrando que a tag script ela não é própria de JavaScript, né? Eu posso usar PHP, ASP também, tá? Outras linguagens de script. Então, por isso que eu especifiquei aqui que a linguagem dessa tag é o JavaScript, ok? Bom, primeira coisa que nós vamos entender em JavaScript é o comando para escrita na tela, o comando de saída, o comando de impressão em JavaScript. Aqui não basta simplesmente digitar, igual no HTML não. Eu preciso de um comando, que é esse aqui, ó. Na verdade, ele é um método da classe document, que é o método write, certo? O método write, deixa eu dar um espaço aqui para ele ficar mais focado. O método write ele necessita de parâmetro de entrada, que é o que será escrito. Tá? Então, o método write é o método que escreve, que imprime na tela. O que vai ser escrito, nós iremos colocar aqui dentro do parênteses. Então, vou colocar aqui, ó, aula 1 de JavaScript. Tá certo? Vou salvar. Salvei. Voltando aqui no meu documento e vou atualizar. F5. Então, tá lá o meu texto, aula 1 de JavaScript. Então, essa é a função do método write, ok? Mas e se eu quiser formatar esse texto? Eu quero que ele fique com a fonte um pouco maior, eu quero que ele fique de outra cor. Então, eu vou ter que entrar aqui com o HTML. Então,
o JavaScript, ele não formata, ele usa o CSS no HTML. Então, é a mesma coisa que eu vou colocar aqui, como se eu estivesse fazendo aqui no Buddy. Então, veja bem, eu vou colocar ele dentro de uma tag, pode ser um spam, uma div, um parágrafo, tá? Tanto faz. Eu vou colocar aqui um spam, tá? Vou colocar ele dentro de um spam, abrir aqui o style. Nesse momento aqui, eu coloquei a aspas aqui, mas não é, tá? Porque se eu colocar aspas aqui, eu vou estar fechando essa daqui. Aqui, ó, tô abrindo aqui e fechando aqui. Se ela tiver aqui, na verdade eu tô abrindo aqui, fechando aqui, e vai dar um problema, porque eu só tô fechando aqui, não tô abrindo ela de novo, tá? Então, aqui dentro das aspas, nós vamos usar apóstrofos, tá bom? São as aspas simples aí. Então, coloquei o spam, né? Obviamente, vou terminar o spam aqui. Poderia ser uma tag P, tá, gente? Um parágrafo ou uma tag div, ok? Então, um spam aqui. E aqui dentro do style é a formatação. Então, olha que é a mesma coisa que eu estivesse digitando aqui dentro do Buddy, certo? Vou colocar aqui a cor. Deixa eu ver qual cor vou colocar. Vou colocar um vermelho. FF0000 e o tamanho, né? Font size, vou colocar aqui 20 pixels. Então eu vou salvar, ok? E vamos atualizar. Tá lá, aula 1 de JavaScript na formatação, né? Vermelho 20 pixels. Deixa eu aumentar um pouquinho. 30 pixels. Acho que 30 pixels vai ficar um pouco melhor. Tá um pouco melhor aí para o que eu quero agora, tá certo? Então, aula 1 de JavaScript vermelho em 30 pixels, certo? Vamos ver de novo? Então, vou escrever outra linha aqui, ó. Document write, então usando também o método write da classe document. E vou escrever aqui, ó. Olá, seja bem-vindo. Salvo. Atualizo, tá aqui o meu texto, olá, seja bem-vindo. Mas por que ele saiu do lado? Porque a tag spam não executa quebra de linha. Então, olha só que interessante. O que eu tenho que fazer aqui? A mesma coisa que eu faço no HTML. Colocar um BR para executar a quebra de linha. Então, tudo isso aqui, gente, é o comando, é o parâmetro de entrada, né, do método write. Então, o write ele vai escrever no documento. Ele está escrevendo a tag spam, style, colocando as formatações style, escrevendo o texto, fechando o spam, escrevendo o BR. Então, salva aqui, atualiza, olha lá, foi para a linha de baixo agora, porque aqui tem um BR sendo executado pelo JavaScript. Então, todo esse texto aqui é executado por JavaScript, tá bom? Então, essa é a forma simples de utilização do método write. Vamos falar um pouquinho de variáveis, já que nós vamos ter que usar bastante variáveis aqui, né? E o legal é poder usar as variáveis, né? Então, para a gente criar uma variável, a gente usa a palavra-chave, o comando var, ele entende que é uma variável, eu coloco o nome dessa variável, a minha variável vai se chamar nome, e se eu não quiser atribuir um valor inicial a essa variável, eu deixo assim, eu só criei a variável nome, certo? Mas aqui eu já vou colocar, eu já vou atribuir um valor inicial, e esse valor vai ser uma string, então por isso, das aspas, tá? Uma facilidade em JavaScript, eu não preciso determinar o tipo da variável. É uma facilidade, mas isso torna a linguagem, talvez torne a linguagem um pouco instável, eu acredito, né? Não tem tanta força na linguagem, porque é preferível a gente tipar a variável, né? A linguagem tendo que obrigar o programador a indicar o tipo da variável, porque fica uma coisa mais robusta, tá certo? No JavaScript, então, eu não preciso fazer
eu não preciso indicar o tipo da variável, só coloco o nome e atribuo direto o valor. Se eu atribuir uma string, o tipo da variável vai ser string. Mas eu posso também aqui, ó, atribuir um numeral, 80 aqui, por exemplo, 2013, que automaticamente ele entende que aquele valor é um número inteiro, tá? Então, no caso aqui, eu quero uma string, que é um texto, certo? Então, vem entre aspas. E eu quero usar essa variável. O que na verdade é uma variável? Ele está criando, ele está reservando na memória RAM do computador uma área, um espaço com esse nome, Bruno. Então, eu estou falando aqui que na memória RAM, no espaço... Olha, Bruno não, desculpa, nome, né? Na memória RAM, no espaço que se chama nome, eu vou armazenar, eu estou atribuindo o texto Bruno. Então, ele vai lá na memória RAM, nesse espaço aqui, e coloca esse valor lá. O interessante é que eu posso resgatar, eu posso calcular, eu posso alterar esse valor a qualquer momento. E eu quero escrever o conteúdo dessa variável aqui no Olá, seja bem-vindo, fulano. Então, veja bem, eu vou colocar um espaço aqui, né, ainda dentro das aspas, para não ficar tudo colado, e vou somar com essa string aqui o conteúdo da variável nome, ok? Vamos salvar, vamos observar, pressionar F5, tá aqui. Olá, seja bem-vindo, Bruno, certo? O conteúdo que eu escrever aqui, olha só, eu vou escrever aqui, ó, teste, salvar, atualizando. Então, olá, seja bem-vindo, teste, tá certo? Então, o que tiver dentro da variável, ele escreve aqui pra gente, ok? E vou formatar, eu quero formatar isso aqui também, só que eu quero isso azul. Então, vou abrir aqui também dentro de um span. Vou colocar o style, indicar a cor, RGB, e indicar também aqui o tamanho da fonte, que vai ser 30 também. 30 pixels, ok. E um detalhe, veja bem, se eu deixar assim, o span ele continua aberto, eu tenho que fechar o span. Mas eu não vou fechar o span aqui, ó. Veja bem, porque se eu fechar o span aqui, o texto nome, o conteúdo da variável nome, o texto nome não, né? O conteúdo da variável nome vai ficar sem formatação. Olha só, lá, seja bem-vindo, Bruno, sem a formatação. Então, ao invés de fechar o span aqui, eu ainda vou adicionar a esse conteúdo, né, o fechamento da tag span e um BR. Joia, uma quebra de linha. Deixa eu arredar aqui um pouquinho. E uma quebra de linha. Tá aí. Salvando. Atualizando. Joia, agora o conteúdo da variável também vai receber a formatação. E aqui existe uma quebra de linha, né? Existe um BR aqui pulando para a linha de baixo. Certo? Então, assim que nós usamos o método write da classe document. Existem outros métodos, tá? Mas por enquanto a gente vai ver uma caixa de mensagem, um alert, que é uma caixa de mensagem de saída. Então olha só, esse comando alert também é interessante. Veja bem como que a gente usa. Eu indico o método alert, certo? E uma string passo como parâmetro aqui para o método alert. Então veja bem, olá, seja bem-vindo. Essa é a mensagem que eu quero no alert. E olha como que o alert, o que é o alert, né? Vou salvar, já salvei lá, né? Vou atualizar com F5, tá aqui o alert. Essa é a mensagem, né, do alert, tá certo? Então ele escreve aqui, olá, seja bem-vindo, que é o que você indicou lá.
A caixinha, o modelo da caixinha é um pouco diferente de browser para browser. Olha no HTML como que é, ó. Tá vendo? Já é um pouquinho diferente, tá certo? Então, ele mostra o alert, né? Mostra a caixinha de mensagem, mas o modelo da caixinha de mensagem é um pouquinho diferente. Mas isso aí é detalhe, né? Vai mudar aí de browser para browser. No Firefox, quem estiver usando vai ser um pouquinho diferente. Enfim, isso é só o modelo da caixinha alert. E eu quero fazer a mesma coisa aqui que eu fiz com o método write, adicionar o conteúdo da variável. Muito bem. Então vamos dar um espaço aqui dentro do texto e fazer a mesma coisa. Adicionar o conteúdo da variável. Vamos salvar. Atualizar. Tá aqui, ó. Olá, seja bem-vindo, Bruno, que é o conteúdo daquela variável, certo? Da variável nome, que é Bruno, certo? Então, olha como que é simples, né? Não tem muita complicação no JavaScript, não. Talvez quem não conheça alguma linguagem de programação aí, quem não tem nenhum conhecimento de linguagem de programação estruturada, talvez vai sentir um pouco de dificuldade aí no JavaScript, tá certo? Mas nada que com um pouquinho de prática, né? Um pouquinho de paciência, de estudo aí, de tentativa e erro, não se resolva, tá certo? Então vamos continuar aqui. Eu vou colocar uma outra variável. Eu vou chamar essa variável de idade. Ok. Vou adicionar mais uma variável que eu vou chamar de ano nasce, onde eu vou colocar aqui, deixa eu ver um ano aqui, 2000. 2010. Aí, 2010, ano de nascimento 2010. E outra variável aqui, ano atual. Ok, notem que a idade não tem nenhum valor. E ano atual eu vou iniciar aqui com o valor 2013. Vou até iniciar a idade com o valor 0. Tá? Eu não gosto de deixar a variável sem estar inicializada, não. Muito bem. Vamos colocar alguns cálculos aqui. Eu quero que idade esteja o cálculo da idade em relação àquele ano atual e aquele ano de nascimento. Então, como que eu faço isso aqui? Ó? Eu vou falar que a variável idade ela vai receber o cálculo de ano atual menos ano nasce. Ok. E agora eu quero escrever o conteúdo da variável idade usando o método write. Então, document.write. Vou escrever o texto aqui, ó, idade, 2 pontos, espaço, mais a variável idade. Vamos ver isso? Salvar, atualizar. Ali os primeiros textos, né? A caixa de mensagem. Quando eu clicar OK, aparece aqui. Idade, 3 anos. Joia! Vamos formatar isso aqui? Então, abre mais um span. Style. Color. Vou colocar aqui um verde escuro. Um pouco mais escuro. E o tamanho também 30 pixels. E aqui no final, fechar o span e adicionar uma quebra de linha. Muito bem. Vamos ver o resultado disso. Pressiona F5. OK no alert. Opa! Deu algum erro aí, hein? Vamos ver lá. O que passou despercebido? Deixa eu ver aqui. Document write, span. Type, né?
Type, não, Style. Sim, agora vamos ver. Deixa eu ver se está tudo ok. Ah, sim, tem que fechar aqui também. Ó. Fechar o spam. Joia. Agora vai dar, hein? F5. Ok. Tá lá, idade 3. Formatado em verde. Tamanho 30. Tá bom, gente? Bom, vou ficando por aqui. Essa primeira aula de JavaScript, o primeiro contato com a linguagem, né? Para a gente entender algumas regrinhas aí, entender basicamente o que são variáveis e como que a gente trabalha com variáveis. Próxima aula a gente volta falando de JavaScript. Vamos ir avançando aí, né, na linguagem. Vamos ver alguns outros comandos. Até a gente ver um conteúdo bacana. Nós vamos fazer validação de formulário, algumas interações com o usuário, mudar alguns parâmetros na página, aleatório, fazer umas coisas interessantes aí com o JavaScript, a gente poder praticar a linguagem, tá certo? Dúvidas e sugestões, postem nos comentários, ok? Quem não gostou e quem gostou, principalmente, clica no joinha, favorita o vídeo e se inscreve no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês baixarem esse arquivo, tá? Eu vou procurar fazer isso. Eu criei uma conta no RapidShare e vou procurar postar todos os arquivos das aulas na descrição do vídeo. Vou tentar fazer isso com todas as aulas anteriores, tá? É muito arquivo, eu tenho que verificar quais que eu tenho aqui, porque na verdade eu não tenho todos. De HTML eu tenho todos, mas de Flash eu não sei se eu tenho todos aqui não. Mas os que eu tiver aqui eu vou procurar postar e colocar o link na descrição do vídeo para vocês poderem baixar os arquivos, tá certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau!